Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Como os pensamentos determinam o rumo da sua vida. E aqui comigo está a Sayuri. Olá Gabriel, olá a todos, meu nome é Sayuri, eu sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí, obrigado, Sá. Lembrando aos ouvintes que puderem se inscrever no canal e também compartilhar esse episódio. Dessa maneira, mais e mais pessoas podem ter acesso e conhecer os ensinamentos do Mestre Okawa. O episódio de hoje também foi extraído de uma revista mensal e fala basicamente sobre a maneira de pensar correta para a gente ter uma vida feliz. O Emerson dizia que nós somos o que pensamos o dia todo, Sócrates falava sobre isso, Jesus, todas as grandes figuras da humanidade falaram sobre a importância dos pensamentos. Os estoicos também, o Epiteto, o Sêneca, todos eles falavam sobre o pensamento e a gente vai abordar um pouco mais esse assunto também. A gente já falou sobre isso em outros episódios, mas creio que a abordagem de hoje seja um pouco diferente do que a gente tem falado. A gente vai para o primeiro tópico, que é como mudar a maneira de ver o passado. O passado é imutável. O futuro, contudo, nós podemos mudar. Sobre o passado, só podemos fazer uma autorreflexão, mas o futuro nós podemos criar. Essa ideia é muito comum, porém eu fui mais adiante e acrescentei que, se mudarmos nossa atitude atual, veremos o passado com uma luz diferente. Isso aí. Então, a gente se preocupa muito com o passado, ou a gente lembra muito dele, lembra o que foi ruim, e é como se fosse uma assombração mesmo, como se fosse um fantasma. Sim. Como se ele viesse no presente te perturbar. Então, o passado a gente não muda. O que já aconteceu, a gente não consegue mudar. Mas a gente consegue mudar como a gente vê o passado. E a maneira que a gente muda, a maneira como a gente vê o passado, é sendo feliz hoje. Essa é a solução que o Mestre Okawa propõe. Ou seja, a gente tem que se distanciar um pouco do passado, buscar ser feliz hoje, para ver o passado de uma maneira diferente. Porque se a gente está no estado de tristeza hoje, ou se a gente não está bem hoje, pode ter certeza absoluta que a gente só vai ver a parte escura do passado. Porque eu acho que a gente tende a querer, por exemplo, se a gente não tá muito bem hoje, a gente quer achar justificativa em algumas coisas que já passaram, né? Ou que a gente podia ter feito diferente, ou tivesse tomado outra decisão. Então, eu acho que nesse sentido, né? E o contrário também, quando a gente tá num momento bom, a gente tá feliz, mesmo que a gente olhe as coisas que a gente passou e foi difícil, a gente pensa, ah não, mas tudo que eu passei contribuiu pra eu estar aqui hoje. Então, aí a gente olha o passado com outros olhos. E eu acho que é isso que, falando nesse trecho, né? E como você falou, né? Os fatos são fatos, assim, a gente mudar o que aconteceu, não tem como, mas a forma de olhar, a forma que a gente guardou, assim, o sentimento que a gente olha pro passado, isso a gente tem condição de mudar, né? Exatamente. Querer mudar algo que não dá pra mudar é perder de tempo. Porque não adianta nada. Então, por que eu fui fazer tal faculdade? Por que eu fui namorar tal pessoa? Por que eu fui escolher tal emprego? Se você puder mudar hoje, você muda. Mas a escolha que você fez há 5, 10 anos atrás, não tem como mudar. Não tem como mudar também um sofrimento que a gente passou, uma tristeza que a gente passou há muito tempo. Só que, como você comentou, a gente sendo feliz hoje, a gente para de usar o passado como justificativa para ser infeliz hoje. O que o mestre está propondo é, busque ser feliz hoje. E se preocupe com o que vai acontecer daqui para frente. E, em relação ao passado, isso é o Ron que fala, extraia lições do passado, invista ela no presente e crie um futuro melhor. Por exemplo, imagina uma pessoa que ela é jovem e ela vê uma proposta para ela abrir uma empresa, por exemplo, enquanto ela está na faculdade. Ela busca ser empreendedora, ela acha que a ideia é muito boa. Aí ela investe parte do capital dela nessa empresa,
e a empresa fale. Ela investiu 5 mil reais. A renda dela era, sei lá, 1.000, ela tinha 5 mil guardado, ela resolveu arriscar, colocar toda a riqueza dela no empreendimento que ele dá errado. Isso é uma tristeza muito grande. Aí só que passa 5, 10 anos, isso pode virar uma experiência muito boa para essa pessoa. Ela pode entender, sentir, por exemplo, a realidade. O quão duro é você tentar fazer algo novo. E o quão importante o dinheiro é. Então, se ela tem 5 mil guardado, por que ela não pegou 500 e investiu? Por que ela investiu tudo? Tá na cara que se investir tudo vai dar errado. E aí, só que acontece, se ela ficar usando essa experiência do passado para ela justificar a pobreza dela hoje, isso é algo errado. Só que se ela, mesmo com essa dificuldade, ela buscou controlar melhor o dinheiro, buscou ser mais consciente nas escolhas, e hoje tem uma vida feliz, ela não vai reclamar da falência que ela teve. Só que esse aprendizado que ela teve, da importância do uso do dinheiro, como aplicar capital, ou da dureza que é você, a dificuldade que é você criar algo novo, isso ela vai levar para sempre com ela. E se ela vê isso como um aprendizado para ela vai fazer muito mais sentido a vida dela no presente, e ela sendo feliz hoje, ela vai ver isso como um aprendizado, uma oportunidade que ela teve de se desenvolver. Como você disse, é meio que aprender com as coisas que aconteceu, né? Procurar ver não um ponto positivo, mas algo que a gente pode tirar de aprendizado, né? Mesmo em situações que foram muito difíceis. Porque acho que o nosso sofrimento em relação a ficar muito preso ao passado, uma forma ruim de ver o passado, é justamente que a gente não pode mudar, né? E às vezes a gente fica achando que se tivesse feito diferente, talvez a nossa vida fosse melhor hoje. Mas eu acho que é entender que assim, a gente fez o melhor que a gente podia com a cabeça que a gente tinha, ou com a situação que a gente tava. Então o que dá pra fazer é agora, daqui pra frente, né? O que já passou, o máximo que a gente pode fazer é aprender. O máximo não, né? O que é importante fazer é buscar aprender lições. Pra não errar de novo. Porque cometer o mesmo erro, além de ser burrice, é perda de tempo. Por isso que a gente busca aprender o máximo para não cometer o mesmo erro de novo. E isso se aplica em relacionamentos também. Se você se relacionou com uma pessoa que tem uma tendência a e deu errado, aí você encontra uma outra pessoa com essa mesma tendência, você vai saber que você vai estar mal. Você não vai estar numa situação boa. Aí você não vai errar de novo. É esse tipo de situação que o mestre está falando. Mas dizer, por exemplo, meus pais não tinham dinheiro, por isso que eu sou infeliz hoje. Ou eu nasci no interior, não tinha oportunidade. Esse tipo de situação não leva ninguém a lugar nenhum. Então não adianta a gente olhar o passado e buscar usar ele como justificativa para a infelicidade no presente. A gente tem que ser feliz hoje com o que a gente tem, buscar fazer o nosso melhor para conseguir ver o passado de maneira diferente. E como você falou também da autorreflexão, né? Eu acho que tem um outro ponto também, é de conseguir a gente se perdoar por coisas que a gente fez, né? Porque eu acho que às vezes a gente olha pro passado, tipo, querendo... e sente culpado por alguma coisa que fez, ou talvez deixou de fazer. E isso também atrapalha, né? Isso que aí prende a gente com o passado e não deixa a gente conseguir melhorar a nossa vida hoje. E aí se a gente não faz nada melhor hoje, o futuro também fica comprometido, né? Sim. Então acho que é nesse sentido que a gente tá falando, a importância de aprender com o passado, mas deixar ele também pra trás. Saber o que a gente tem é hoje, que é onde a gente tá colocando semente pra vida ficar melhor também no futuro, né? Sim. Tem o filme Fome de Poder, que é a história do Ray Kroc, que é o Ray Kroc foi quem expandiu a rede McDonald's pro mundo inteiro. Ele não foi ele que criou o sistema de restaurante do McDonald's, mas quem teve a mentalidade para expandir o inovador, assim, o espírito inovador foi dele. Inclusive ele comprou o McDonald's dos fundadores, o Kroc. Essa parte, quem criou o sistema de franquia foi ele. Ele que pensou tudo. Então o cara, ele é um revolucionário mesmo. Mas enfim, por que eu tô falando dele? Porque o Kroc, ele vendia máquina para bater milkshake. Esse era o trabalho dele antes dele começar a rede do McDonald's. E ele vendia aí essas máquinas. E aí foi assim que ele conheceu o McDonald's. Que eles pediram... ninguém comprava as máquinas do Ray Kroc. O McDonald's estava indo bem, os irmãos, e pediram uma máquina pro Ray Kroc. Aí ele viu aquilo e ele achou incrível o sistema e ele quis levar no país inteiro. Só que acontece,
quando ele desistiu de vender as máquinas pra bater milkshake. Obrigado. E fiquei com sorvete na cabeça, não saiu milkshake. Daí, ele foi nas pessoas para quem ele vendia a máquina de milkshake antigamente. E as pessoas falavam para ele, mas você não é o vendedor de milkshake? O que você tá querendo agora, essas loucuras de novo? Só que o Ray Kroc, ele foi esquecendo isso. Ele foi apagando da vida dele, que ele vendia a máquina de milkshake, ele começou a criar uma outra imagem dele. Ele começou a se sentir o cara que ia sim fazer uma franquia, que ele ia expandir o negócio e que ele ia ser bem sucedido. Então, certamente ele usou essa experiência dele do passado como vendedor, mas aquela imagem que ele tinha dele mudou. Que ele estava fracassado naquela época, mas isso mudou, porque ele plantou sementes diferentes pro futuro. É isso, a gente se apega muito ao passado. Se nem o nosso corpo é igual de uma semana para outra, por que a gente tem que ser a mesma pessoa? A célula, tecido ósseo, tudo muda. As células mudam, tudo renova, cabelo, pele, tudo vai trocando. A gente não precisa ser igual também. As decisões que a gente tomou quando a gente tinha 17, 15 anos, a gente era aquele tipo de pessoa. E como você comentou, muitas vezes não tinha como a gente tomar outra decisão. Era a melhor decisão que a gente podia tomar, era aquela. E aí, se deu errado, se deu certo, a gente aprendeu, lidou com as consequências e bola pra frente. Agora, o que a gente vai fazer a partir de agora? Essa é a questão. Você conseguindo ter uma vida melhor agora, você vai mudar a maneira como você vê o passado. Além disso, não dá pra fazer mais nada. Esse é o ponto-chave. A gente vai agora pro segundo tópico, que é: todos têm o dever de serem felizes. Nós não temos simplesmente o direito de ser felizes, temos o dever de ser. Não se trata de um dever somente seu, é um dever de todos. As pessoas de que você guarda ressentimento também têm o direito e o dever de serem felizes. Lembre-se de que todos os seres humanos podem crescer e cultivar o espírito. E cultivando o espírito, superar todos os erros, toda desventura, tanto dos outros quanto sua própria. Então, essa questão de a gente ter o dever de ser feliz, ela é bastante interessante, mas não significa que é errado estar triste. Porque quando a gente ouve ou lê esse tipo de informação, parece que a gente tem que estar feliz o tempo todo. Tipo, o dever de ser feliz. Você tem a obrigação de ser feliz. Só que não é assim. O mestre diz no sentido de que é correto a gente ser feliz aqui e é correto a gente buscar a felicidade, buscar uma vida feliz. Só que é interessante também, porque a felicidade, pela experiência que eu tenho, ela não é um objetivo, ela é um resultado. É igual o cachorro correr atrás do rabo. Se ele corre atrás do rabo, ele nunca pega ele. Felicidade também, você fica buscando ser feliz, você não consegue. Mas quando você faz o que você tem que fazer da melhor maneira possível, ela chega uma hora que ela chega até você. Creio que seja nesse sentido. No sentido da gente acreditar que é certo você ter uma vida feliz. Você tem esse dever mesmo de levar uma vida que proporcione felicidade a você. Entendi. É meio que você tá querendo dizer assim, não que a gente tem que fazer as coisas pensando assim, porque é isso que vai me levar à felicidade. Mas é fazer o que tem que ser feito porque é o certo a ser feito. E como resultado, a gente acaba sendo feliz. Não significa que tudo que a gente faz é pra gente ser feliz, entendeu? Entendi. Mas eu acho que foi interessante você esclarecer isso, de que não é o dever de ser feliz. Porque, assim, de ser feliz o tempo todo. Porque acho que quando a gente... Primeira coisa que a gente pensa assim, meu Deus, então quando você tá triste, você pensa, putz, eu devia estar sendo feliz. Mas assim, é no sentido mais amplo, né? É no sentido de buscar uma... Assim... Que, enfim, a gente fala, a gente aqui pra se desenvolver, pra melhorar, né, pra se aprimorar, porque o final disso é conseguir ser mais feliz, né? Sim. Porque senão a gente fica meio mimado.
Parece que tudo que tem que fazer tem que gerar felicidade. Mas a felicidade, às vezes ela vai chegar depois de uma série de ações. Enquanto você está fazendo, não necessariamente você vai ser feliz. Ela vai chegar uma hora. Sim. Mas é correto você buscar ser feliz. É nesse sentido. E a tristeza, ela faz parte disso. Se, por exemplo, 1000 dias, você teve 700 dias felizes, 300 dias tristes. Você teve uma soma positiva de dias felizes. Mas não quer dizer que você não teve tristeza. É como você comentou, é bem mais amplo. Eu acho que não só, igual você falou assim, não é no sentido de que a gente não pode aguentar qualquer sentimento ruim, né? Não é só, por exemplo, a gente tá falando aqui felicidade no sentido mais amplo, não só no sentido de alegria, de entusiasmo, de, tipo, prazer, não. É no sentido maior, né? Sim. Isso que você tá querendo dizer. Sim. Porque senão acho que tende a achar assim, então minha vida tem que ser prazerosa o tempo todo. E não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando, tipo, de felicidade no sentido... geral, sim. Total, o todo. Alegria e felicidade é diferente. A alegria, ela é instantânea. Você come uma comida que você gosta, você está alegre. Você ficou alegre. Mas a felicidade, ela é um estado de espírito que leva muito mais tempo, ela é bem mais longa. A alegria pode acabar num instante, a felicidade é uma vida inteira. E dentro da felicidade existem momentos de tristeza que fazem parte pra gente reconhecer mais vezes a felicidade até. É igual quando, por exemplo, tá 10 dias de sol. Aí você se acostuma com o sol. Aí chove 2. Na hora que sai o sol de novo, você fala, uau, o sol. Se fizesse sol todo dia, você não ia nem perceber. Sim. Muitas vezes a infelicidade ou a tristeza, o sofrimento, ele acontece como uma lição nesse sentido também. O mestre sempre deixa muito claro, a gente não vem aqui para ser feliz o tempo todo. A vida, ela tem muito sofrimento, ela tem muita dificuldade. Ninguém escapa disso. Sim. E acreditar que a gente nasce aqui para ser feliz o tempo todo é ilusão. É ilusão. É igual você falou, é ser mimado, né? Achar que tudo vai ser sempre... eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar sentindo prazer, senão tá errado, assim. Eu não aguento isso, tipo. Tudo tem que dar certo. As pessoas têm que ser do jeito que eu gosto, não pode dar dor de barriga no caminho. Claro, vai ter infelicidade. Só que não quer dizer que a vida é infeliz. Por existirem momentos infelizes. Sim. E buscar uma vida feliz é um direito e um dever de todas as pessoas. É nesse sentido. Você buscar fazer o seu melhor todo dia e acreditar que é certo você ter uma vida feliz. É a questão da filosofia de vida. Qual que é a nossa filosofia de vida? Você acredita que você tem o dever de ser feliz ou não? Essa pergunta é muito importante de responder. Porque se a gente acha que a gente tem o dever de sofrer, ou que a gente é pecador, a felicidade nunca vai bater na tua porta. Você nunca vai conseguir receber ela. E eu acho que um outro ponto desse trecho é que ele fala que é um dever nosso e das outras pessoas, né? E reconhecer isso, né? Que as outras pessoas também têm o direito e o dever de serem felizes, né? Porque eu acho que, igual no outro episódio que a gente falou, né? Muito do eu, a gente às vezes acaba... Eu. Ficando autocentrado, né? E aí reconhecer que as outras pessoas têm o direito de serem felizes, também de buscar a felicidade delas, também acho que ajuda a gente a ser mais compreensivo, a ter mais empatia. Assim, entender que no fundo, todo mundo erra, a gente erra, as pessoas erram, mas as pessoas, assim, no fundo, estão buscando também serem felizes, né? É isso, tipo... Até mesmo que a gente não gosta, tem o direito de ser feliz, né? Sim. O mestre fala isso na revista, né? Até mesmo as pessoas que você não se dá bem ou que você não gosta, elas também têm o direito de ser felizes e, na verdade, elas também estão buscando a felicidade. Pode ser que a gente não entenda o jeito que elas estejam buscando, mas todo mundo está buscando a felicidade. É nesse sentido. Então, reconhecer que os outros também estão buscando a felicidade é importante. E uma das maneiras de você ser feliz é abençoar a felicidade do outro. Então, se você vê alguém feliz e você se felicita com isso, você está num caminho bem mais perto da felicidade. Mas,
se você vê alguém infeliz e você fica feliz com a infelicidade do outro, você está cada vez mais longe do caminho da felicidade. É nesse sentido. Isso começa, a gente pode ter esse barômetro, esse indicador de como a gente se sente quando os outros estão felizes. Ou se a felicidade ou o sucesso alheio gera felicidade na gente também. Se a gente consegue reconhecer as qualidades dos outros. O mestre fala isso. Reconhecer os pontos que os outros são melhores do que nós, sem abalar a nossa paz interior. Então você falar que o fulano é muito bom nisso e você não sentir nenhuma inferioridade, você tá calmo e tá feliz pelo fulano ter conseguido algo, pelo fulano ter conseguido se desenvolver, por exemplo, casar, sei lá, você vê as pessoas felizes, você se alegra junto com elas. Esse é um sintoma de alguém feliz. Eu acho que sim, porque eu acho que às vezes é comum a gente ter um sentimento de, sei lá, se alguém é melhor do que eu e eu assumir, tipo, eu assumo isso em algum aspecto, a pessoa é melhor, a gente às vezes tem esse, tipo, um sentimento de estar perdendo alguma coisa, de ser menos. Mas assim, eu acho que também vem muito do sentimento de autoproteção, né? Que a gente fala bastante também. Mas eu acho que é bem o que você falou, quando a gente consegue ficar feliz pelas conquistas dos outros, ou pelas coisas que elas têm de bom, realmente acho que é um indicativo de como a gente tá também espiritualmente, né? Porque é muito forte, assim, eu sei que às vezes acontece, né? Mas assim, porque a gente é humano também. Mas assim, você ficar feliz por uma infelicidade de uma outra pessoa é muito pesado, né? Você sentir alívio quando alguém sofre. É muito forte, assim, né? O mestre fala que aí é nesse momento que os demônios começam a te possuir. É quando você sente alívio na tristeza alheia. E isso vem de uma interpretação equivocada no sentido de que um tá competindo com o outro. Ninguém tá competindo com ninguém. Cada pessoa tem a própria vida. Se o outro conseguiu algo, se ele tá feliz, que ótimo para ele. Abençoa a pessoa de coração e você próprio vai sentir felicidade. Céu é isso. É verdade, porque acho que às vezes a gente acha assim, que as pessoas terem alguma coisa que você não tem, como quase que estivesse tirando uma coisa de você, né? E na verdade não tem nada a ver, como você falou. E se no mundo que cada pessoa fosse feliz, né, buscando felicidade, tipo, a felicidade de todo mundo fosse feliz, o mundo inteiro ia ser melhor no total, né? Então, acho que é esse sentimento de querer entender que a gente tem o direito e o dever de ser feliz e as outras pessoas têm o mesmo direito, né? Exatamente. E a gente abençoando isso, a gente também acaba sendo mais feliz. Essa é esse abençoar, um abençoar o outro mutuamente é importante. Uma das pessoas que mais pregam sobre a questão de não se comparar com o outro é o Norman Vincent Peale. Porque o Peale tem bastante experiência, ele sofreu muito com isso na idade adulta dele. E ele conta uma vez que ele foi no programa, ele era pastor, e ele foi no programa de TV que tinha outros pastores que eram muito mais famosos do que ele. E aí perguntaram pra ele, olha aí, tá vendo? Todas essas pessoas têm muito mais fama do que você. Elas falam pra muito mais pessoas, elas têm programas na televisão. Como é que você não se sente mal por isso? Você não se sente inferior? Daí o Peale era uma pessoa muito humilde, né? Aí ele falou assim, olha, eu tenho a minha igreja, eu faço os meus discursos e se as outras pessoas são melhores do que eu, se elas têm mais sucesso, eu acho ótimo pra eles. Ele respondeu assim, há muito tempo só tenho uma pessoa que eu me comparo, que é o Norman Vincent Peale, que era ele próprio. Ele falou, eu não me comparo com mais ninguém além dele. Então, se os outros evangelistas têm mais sucesso do que eu, ótimo. Você me chamou para vir nesse programa, eu vou fazer o meu discurso e eu vou continuar a minha vida. Eis um cara tranquilo. Sim, é verdade, porque... Como é que um cara desse vai ser perturbado? Nada vai perturbar, né? Realmente, às vezes a gente se compara... E muito do sofrimento vem desse comparativo. Boa parte. Né? De se comparar com as outras pessoas e de, eu acho... A gente imaginar que a gente deve ser de um jeito e às vezes não é, né? Ou querer, achar que a gente tinha que ser assim e, na verdade, a gente
de outra forma e isso causa muito sofrimento também. Né? Sim. No livro As Leis de Bronze, que é o livro de leis desse ano, o mestre Okawa usa um termo que me chamou muito a atenção, que é o cenário da vida. Ele diz que a cada um de nós foi concedido um cenário. Claro, tem o nosso plano de vida, que a gente escolheu, tem o nosso karma, e essas variáveis têm a orientação dos espíritos superiores, e a confluência dessas variáveis gerou esse cenário que a gente tem hoje agora. Então esse cenário ele não é à toa. A vida que a gente tem agora, ela é uma consequência de muitas ações que geraram resultados. Só que é o nosso cenário. Esse cenário é onde a gente nasceu, a nossa família, as pessoas mais próximas de nós, a nossa profissão. Basicamente é isso, esse cenário. E isso não é à toa, isso é algo que foi concedido para nós. Só que cada um tem um cenário diferente. Cada pessoa está vivendo um cenário distinto. Pode parecer que as pessoas são parecidas, por causa que usam a mesma roupa, enfim. Mas cada um, se for ver, é muito diferente um cenário do outro. E cada um está se desenvolvendo em velocidades distintas também, em níveis de iluminação, níveis de aprendizado totalmente diferentes. Cada um buscando a sua própria felicidade, no próprio rumo em relação a Deus. Ponto. Esse é o... Acredito que a gente consiga entender que todos têm o direito de serem felizes e esse todos é todos mesmo. As pessoas que a gente não gosta e ficar feliz com a felicidade do outro é o primeiro passo pra gente ser feliz. Principalmente quando é algo que a gente quer. Então, se quer passar no vestibular, alguém passou, fica amigo dessa pessoa, abençoa ela. Nesse sentido. A gente vai agora pro terceiro tópico que é: você é o que você pensa. Na realidade, a alma é uma massa de energia e é uma vontade. A verdadeira forma do ser humano é o pensamento, é a vontade, é a mente que pensa. Eu quero fazer assim. Essa é a parte essencial do ser humano. Essa é a parte real, o seu eu. Consequentemente, ao se perguntarem no que passei o dia pensando, vocês veem o tipo de pessoa que são. É bastante importante entender a importância, o peso que os pensamentos têm na nossa vida. Você é o que você pensa é uma frase que a gente ouve toda hora, mas por mais que contemplemos sobre o significado, é difícil entender. Como assim eu sou o que eu penso, não é? Eu acho que sim, porque a gente tem uma visão, acho que muito materialista ainda, né? A gente pensa assim, porque tem coisa que eu até antes eu pensava assim, se eu não falei, eu não fiz nada, mas eu só pensei, não tem problema. Mas na verdade não, né? O que a gente pensa, basicamente é o que a gente é, então assim, independente de você ter tomado alguma atitude, ou ter falado alguma coisa, se esse pensamento já tá lá, de alguma forma, já tá aí no mundo também, né? Então, a gente tem que ficar atento, né? Sim. Uma questão que eu acho importante na questão do pensamento é a autoimagem. Então, qual é a opinião que nós temos em relação a nós mesmos? Porque se a gente tem uma autoimagem negativa, e a gente é o que a gente pensa, ao longo do tempo, essa negatividade ou essa autoimagem errada, ela vai se concretizar. Porque o pensamento é assim, tanto bom quanto ruim, ele se concretiza. Ele não tem distinção. Por isso que a gente comentou no primeiro tópico, que é como mudar a maneira de ver o passado. Muitas vezes, uma falha do passado, ela pode criar uma nuvem na nossa autoimagem do presente. Por isso que é importante ter uma autoimagem mais objetiva. A gente ter mais autoconfiança, acreditar em quem a gente é e ter uma autoimagem objetiva e mais próxima de Deus, no sentido de que a gente pode fazer algo, que tem esperança, que dá pra fazer, que tem um jeito, que dá pra melhorar. Porque quando você começa a pensar dessa maneira, você começa a colocar essas sementes de pensamento, você cria essa autoimagem e ela se concretiza em algum momento. Porque eu acho que é como você falou, né? Essa autoimagem, ela influencia muito o jeito que a gente vive, o jeito que a gente faz todas as nossas coisas, né? Então, às vezes a gente quer tanta aprovação das outras pessoas, né? Que
que as pessoas têm uma imagem, não, uma opinião positiva da gente. A gente gosta de receber elogio. E não tô falando que isso é ruim, mas assim, só que a gente espera tanto dos outros essa aprovação e às vezes a gente olha pra gente mesmo com muita negatividade, assim, de um jeito às vezes muito severo, né? Só porque, como você falou, às vezes alguma coisa que a gente fez errado no passado, a gente vem carregando isso. Então acho que ter essa autoimagem objetiva é importante por causa disso, né? E eu acho que esse pensamento de que a gente é filho de Deus ajuda bastante, né? Porque você pensar assim, que Deus criou todo mundo e deu pra gente essa oportunidade de se aprimorar e de melhorar. E igual falou no outro tópico, todo mundo tem o dever e o direito de ser feliz. Então a gente também tem, né? Então, A gente tá incluso aí, né? porque às vezes a gente pensa assim, os outros têm, mas assim, a gente também tem, né? Então acho que esse pensamento, né? A gente tem esse direito de ser feliz, a gente é filho de Deus. Então a gente tem valor, né? A gente tem muito valor, a gente olhar pra gente objetivamente. É isso que a gente tá falando. Não é tipo assim, para colocar assim, eu sou o máximo, não. É objetivamente, né? Isso que você quis dizer. Entender a importância que o pensamento tem. Aí envolve a questão do aprimoramento espiritual ou da gente ter certos momentos do nosso dia que a gente consiga analisar os nossos pensamentos. A gente chama isso de autorreflexão na Rap Science. A autorreflexão, ela muda a tua vida inteira, porque você vai mudar o blueprint. Blueprint é a planta, não tem a planta da casa, é a planta do que a gente pensa sobre a gente. Na planta da casa tem lá, né, a janela, a porta, enfim, tô te ensinando o padre a rezar a missa aqui, né? Tem lá a nossa vida é a mesma coisa. Então, você tirar certo tempo da sua vida para você fazer essa autoanálise, e é o que a gente sempre fala, do negativo pro zero, do zero pro positivo, de uma autoimagem negativa para uma autoimagem neutra, de uma autoimagem neutra ou objetiva para uma autoimagem positiva. Uhum. Se a gente não tem esse momento de autoanálise, e você não, aí é outro ponto também, você não tem um parâmetro de comparação sobre o que é certo, e esse parâmetro vem do conhecimento. Se você não conhece a verdade espiritual, você não sabe para onde você está indo. Você não sabe qual que é a autoimagem correta. Uhum. A objetividade, ela vem daí. A objetividade e essa tendência de você trilhar um rumo positivo na questão dos pensamentos só é possível com ensinamento espiritual, com ensinamento religioso, que no caso daqui do podcast, da Rap Science, são os ensinamentos do Mestre Okal. Então, de novo, o peso do ensinamento na nossa vida. Uhum. Porque a gente fala assim, né, da importância da gente prestar atenção nos nossos pensamentos, mas igual você falou, se a gente não sabe o que é certo e o que é errado, como a gente vai saber se, no geral, a gente tá tendo mais pensamentos bons ou ruins, né? Então, isso é importante também do estudo, né, da leitura. A gente não estuda pra ter nota boa, né? Nesse sentido, é que o Dharma hoje, o ensinamento tá na forma de livro. Uhum. Então pode parecer que é qualquer... Porque tem muitos livros. Por que o livro da Rap Science ou do Mestre Okal é diferente se é página, se é letra, igual a todos os outros? Uhum. A diferença tá na quantidade de luz que tem dentro do que o Mestre Okal prega e o conteúdo do que ele fala. A verdade espiritual é algo que ela vai mudar o que você pensa, as suas opiniões, as conclusões que você tem. Essas conclusões, elas determinam a sua vida. O jeito que a gente lida com as pessoas, o jeito como a gente lida com os fracassos, o que a gente pensa sobre o futuro. Tudo isso, essas conclusões, elas vêm dos pensamentos. Uhum. Eles começam aí. E se você não tem um parâmetro do certo ou errado, do bom ou ruim, e de como melhorar, você fica estagnado na tua vida. Sim, acho que é nisso que também a espiritualidade contribui muito, né? Sentido, né? Acho que a gente consegue ver nisso tudo mais sentido. Exatamente. Então hoje a gente conversou sobre vários assuntos, principalmente sobre a força do pensamento. A gente conversou sobre como mudar a maneira de ver o passado. Falamos que todos têm o dever de serem felizes e também que você é o que você pensa. Agradeço aos ouvintes pelo carinho em ouvirem, agradeço também a Sá pela companhia. Muito obrigado. Obrigada, Gabriela, também pela companhia. Obrigada a todos que estão sempre aí ouvindo a gente. E só lembrando do e-mail, é sp_sul@rap-science.org, para vocês mandarem
sugestões, críticas, enfim, pode ficar à vontade. Obrigada. Valeu!